Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Cruzeiro, mais um jogo sem vencer, muitos protestos em relação, por exemplo, ao Fernando Diniz, até mesmo nessa questão do Cruzeiro não estar conseguindo jogar como vinha antes, e o Fernando Diniz, querendo ou não, era natural ter essa cobrança, e o Cruzeiro já meio que sabia, quando decidiu trocar de técnico no final da temporada, que não seria um processo fácil, né? Até mesmo já analisava essa chegada do Fernando Diniz não como uma solução para o final do ano, e sim muito mais o Cruzeiro, ao invés de trocar de técnico em janeiro, já trocar em setembro para ter um comandante de olho em 2025. Né? Então quero falar aqui com vocês, será que teria alguma chance dele sair nessa reta final de temporada? Ainda mais, né? Se o Cruzeiro, por exemplo, não chega à final da Sul-Americana, não consegue uma vaga direta pelo Campeonato Brasileiro, quero trazer aqui mais detalhes para vocês e minha opinião desses últimos jogos, né? E desse último também contra o Lanús, com um roteiro bem triste, né, para o Cruzeiro, tanto contra o Lanús quanto no último jogo contra o Bahia. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 45 mil inscritos aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. E nós postamos 2 vídeos por dia. Então, o primeiro às 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal e bora aqui pro vídeo. Então, tá aqui, ó, matéria falando sobre o Cruzeiro segue sem vencer com o Fernando Diniz depois de 5 jogos e que o time, né, saiu vaiado, o técnico também, xingado aí pela torcida após o jogo e empate em 1-1 dentro de casa. Então, que fala um pouco mais sobre isso, né, os 55 mil torcedores que vaiaram o time na saída do campo e aí junto com o Fernando Seabra, o Cruzeiro já soma aí 34 dias sem vencer. Se você pega aqui na conta, né, do Fernando Diniz, deixa eu colocar aqui como técnico, eu tô achando ele aqui só jogador, treinador, para a gente ver. Desde aquela estreia contra o Olímpia, eu já tinha falado para vocês, contra o Libertad, melhor dizendo, que era importante o Cruzeiro vencer, foi um empate besta, igual foi nesse último jogo contra o Lanús, porque já chega a primeira vitória e tudo mais, é muito importante. E é engraçado, né, do Cruzeiro dos últimos 5 jogos com o Fernando Diniz, teve 4 empates em 1-1, não faz nem sentido, né? E além disso, todos os jogos o Cruzeiro levou gol, uma derrota aí por Fluminense e não venceu nenhuma até aqui. Tem também aqui uma entrevista dele depois do jogo, ó. Diniz admite má atuação do Cruzeiro contra o Lanús e fala, né, lance inaceitável, que ele fala um pouco sobre esse último do gol que o Cruzeiro sofreu. Eu vou ler aqui o que o técnico disse depois da partida. Só antes, quero destacar aqui na esportiva o próximo jogo do Cruzeiro na Taça Sul-Americana, que vai ser, né, fora de casa contra o Lanús. Não está aparecendo aqui agora, mas eu já até fiz minhas apostas para esse próximo jogo. Vitória do Cruzeiro pagando 1,67. Tem um jogo também do Corinthians na noite de hoje e o próximo compromisso também contra o Atlético Paranaense, né? Tá aqui, Cruzeiro vencendo, então tem tanto contra o Flamengo quanto contra o Atlético. Fora de casa 3,70, empate também 3,20. Eu vou aqui então para o Cruzeiro. Vamos ver aqui, ó. Cruzeiro empatar ou vencer fora de casa, pagando 1,59 a cada real apostado. Lembrando, você tem 100% de bônus aqui na esportiva, pode começar a apostar a partir de R$1. Vamos colocar aqui então R$5 para esse duelo. E lembrando, né, já está disponível o próximo jogo contra o Flamengo aqui, ó, no dia 6. Já está disponível, eu estou gravando dia 24, então 12 dias de antecedência já tem as cotações. E deve ter sido só um erro aqui do site, né, porque em breve já vai voltar. Quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter aqui o próximo jogo e vitória do Cruzeiro lá na Argentina, pagando bem também. O link da esportiva está aqui embaixo na descrição, 100% de bônus até R$600, o link está aqui embaixo. Então, nessa entrevista, né, que ele admite essa má fase do Cruzeiro após um empate em 1-1, ele falou aqui, ó, a gente jogou mal e não tem desculpa, né, a gente jogou mal e foi isso. Ficamos devendo hoje para o nosso torcedor e a gente precisa corrigir, né, precisa melhorar para ter as nossas chances de vencer lá na Argentina. O gol que a gente tomou hoje talvez fosse o último gol, né, que a gente poderia ter tomado, porque treinou exaustivamente escanteio, e eles têm como costume, né, bater aberto na marca do pênalti, e a gente treinou bastante essa bola, não era para ter tomado esse gol, né? Então ele falou bastante, deu ênfase nessa cobrança ali e tal do escanteio, que foi uma bobeira muito grande. Até fiz um post lá no Instagram, depois vocês vão lá dar uma olhada, e que demonstra bastante isso. Primeiro, o Cruzeiro fez 1-0, deixou basicamente o Lanús jogar. É claro, teve essa questão daqueles sinalizadores ali que complicou o momento que o Cruzeiro fez o gol, né? Então aqui, ó, o Diniz, que eu tinha ilusão de ser ofensivo, fez 1-0, né? Jogou a bola para o Lanús empatar. E aí eu falei dessa questão do sinalizador, que parou bem na hora que o Cruzeiro estava melhor, e os jogadores andando em campo, né? Teve um momento mesmo ali que o
Cruzeiro joga a bola pro Lanús, empate 1-1. Parecia que o Lanús que ia fazer o 2-1 e não que o Cruzeiro tinha obrigação nenhuma, né? E o que mais passa para a torcida é que o atual elenco está de sacanagem, né? Não quer correr, é isso que passa a impressão e deixa muito claro. Porque não é o Fernando Diniz chegar e que iria mudar todo do dia para a noite, mas o comportamento é muito parecido, né? Você pega aquele jogo contra o Internacional, você pega aquele jogo contra o... no comando do Ceará, né? O jogo contra Internacional, São Paulo, e aí pega no comando do Diniz. Contra o Vasco da Gama em casa, que jogo horrível, contra o Lanús também. Zero pressão, né? O Cruzeiro, poucos momentos ali, realmente parecia ser o time que estava jogando para vencer. Não é à toa que ó, o Cruzeiro deu 8 chutes e o Lanús deu 13, né? A posse de bola que mente um pouco, até porque no primeiro tempo o Cruzeiro teve 72%, então no segundo tempo acabou foi perdendo, né, a posse, muito por conta do gol ter saído cedo, o Cruzeiro não soube aproveitar disso. É igual eu falei, não acho que o Fernando Diniz deve ser demitido, mesmo se que tenha, né, uma eliminação na Sul-Americana. Eu só acho que se ele saísse do Cruzeiro fosse eliminado pelo Lanús e não tivesse um desempenho bom nessa reta final do Brasileirão. E aí, sei lá, nem pegar uma pré-Libertadores ou continuar na posição que o Cruzeiro está, em oitavo colocado, até porque vai lembrar, ainda falta aí mais umas 8 rodadas do Brasileirão. O Cruzeiro na semana que vem já vai saber, né, se vai ter sequência ou não na Série A ou na Sul-Americana, e aí poderia focar tranquilamente na Série A. Então, eu acho que, como eu falei para vocês no início do vídeo, é muito mais um Cruzeiro contratando, né, o Seabra, demitindo o Seabra, contratando o Fernando Diniz para ter um técnico para 2025, contratando logo em setembro, para não ser em janeiro, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que ele vai seguir assim no Cruzeiro, independente do que aconteça aqui na Sul-Americana. É claro, né, dá um desgosto, porque o Cruzeiro não fez a sua parte mais uma vez em casa, já deve ter o quê? Uns 3 meses e meio que o Cruzeiro não tem jogado absolutamente nada, então uma reta final de ano rasgada e jogado fora, né? O Cruzeiro, acho que o último jogo assim mais ou menos interessante foi lá contra o Botafogo ali, foi isso, né? Aquele último jogo lá acabou, basicamente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, você mandaria ele embora, você não mandaria? Ver também que essa questão, né, do Cruzeiro ter muito mais antecipado um técnico para 2025 do que propriamente ter contratado o Fernando Diniz para ganhar tudo nessa reta final de temporada, porque todo mundo sabia que o estilo de jogo dele não ia ser do dia para a noite, né? Que ia demorar pelo menos ali uns 6 meses, né, para os jogadores entender. E não, é uma questão que eu acho que iria dar certo também do primeiro minuto que ele chegasse. Mas, enfim, acho que ainda ele vai seguir. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1, 100% de bônus. E nos vemos aqui então numa próxima. Valeu!